Bom dia, alunos, alunas do quarto ano, isso aí! Hoje, sexta-feira, estamos acabando mais uma semana e não somente uma semana, hoje nós estamos encerrando o nosso mês de abril. Isso mesmo, estamos encerrando o nosso mês de abril e hoje nós teremos aula de cidadania moral e ética com um assunto muito legal. Pegue o seu livro, pegue também o seu caderno, seu estojo e vem comigo para você saber qual é o nosso assunto de hoje. E aí, bora lá? Isso! Deixa eu colocar, vou ficar aqui no cantinho para acompanhar vocês aqui. Ok, aqui ficou legal. Hoje nós vamos falar, a gente fala, na nossa última aula, faz tempo, né, que a gente teve aula de ética, porque a gente estava aí adiantando os nossos conteúdos de história e geografia, e a gente acabou deixando ética um pouquinho para trás, só que agora a gente vai dar uma acelerada em ética também, tá bom? Não preocupa não. E nos últimos amigos que nós estudamos, foi um amigo idoso, lembra disso? E a gente assistiu aquele filme, caiu na nossa avaliação, e agora nós vamos falar sobre os amigos da saúde. Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho quais são os amigos da saúde? Você já pensou nisso? Não? Então vamos lá. Para começar, a saúde é um dos maiores tesouros de nossa vida. Para realizarmos bem as nossas atividades, precisamos estar com saúde. E isso implica uma série de fatores: alimentação, descanso, exercício físico e também lazer. Mas a nossa saúde é frágil em alguns momentos. Quando estamos estressados, quando alguém passa uma doença para nós, ou porque não nos cuidamos como deveríamos, aí adoecemos. As causas podem ser as mais diversas. Quando falamos dos fatores importantes para a nossa saúde, no primeiro parágrafo, não estamos descartando a possibilidade de adoecermos. Nesse caso, vamos precisar de uns amigos especiais e de locais adequados para nos tratarmos. Os locais especiais para cuidarmos da nossa saúde são as clínicas, os hospitais, os consultórios. Tudo depende da gravidade da doença. Algumas nem precisa ir para a clínica, outras nem clínica resolve. Temos que ir direto para o hospital. Em nossa sociedade, é previsto na forma da lei o direito do cidadão de cuidar da sua saúde, mas nem sempre o que está escrito na lei está sendo cumprido. Por isso, precisamos saber do nosso direito e dos nossos deveres. E a gente tem falado muito em saúde, né? Inclusive, nós estamos aí, tomando todos esses cuidados, utilizando máscara, álcool em gel, para quê? Para que a gente possa estar bem, estar com saúde, né? Para que nós não sejamos infectados aí pelo coronavírus, não é isso? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar. Dentre esses cuidados especiais que nós estamos tendo nesse momento, até a gente tomar aí a nossa vacina, a gente tem que ter outros cuidados também para manter a nossa saúde, porque esses cuidados de usar máscara, higienizar as mãos, são importantes, São cuidados específicos para o não contágio do coronavírus, Mas a gente tem que tomar os cuidados. Não adianta a gente usar máscara, álcool em gel e a gente não cuidar do resto, O que é o resto? É a alimentação, É dormir direitinho, a gente tem que dormir pelo menos 8 horas, criança tem que dormir de 10 a 12, Então, dormir direito, comer direito. O que é comer direito, gente? É comer em quantidade? Não é comer em quantidade, é comer em qualidade, Ingerindo alimentos saudáveis. Quais são os alimentos saudáveis? Legumes, frutas, verduras, carboidratos também são importantes porque eles nos dão energia para a gente fazer um monte de coisa, Só que a gente pode consumir carboidratos em excesso? Não pode. E o que são os carboidratos?
Os carboidratos são tudo aquilo que tem farinha branca, né? Tudo aquilo que dá energia pra gente, né? Que vira açúcar no nosso organismo, mas que não deve ser ingeridos aí, né? De uma forma abusiva. Então a gente não pode comer um monte de arroz, um monte de pão, um monte de farinha. Pão é farinha, né? Então a gente não pode comer, porque isso tudo vira o quê? Vira açúcar. E açúcar no nosso organismo não causa muito bem. Você sabia que depois que a gente ingere o carboidrato, dentro do nosso organismo ele vira açúcar? Vira. E a gente pode ingerir muito açúcar? Não pode. Por quê? Faz mal, né? Dá energia, mas se a gente não gasta toda aquela energia, o que a gente faz? A gente acumula essa energia no nosso organismo. E aí tem o ganho de peso, tem as doenças associadas à má alimentação. Então, nós temos que ter uma alimentação equilibrada, né? A gente tem que comer de tudo um pouco. Tem que comer carboidrato? Pouco. Tem que comer frutas, tem que comer verduras, tem que comer legumes, né? A gente tem que... Proteínas é importante. Onde estão as proteínas? Quais são os alimentos que têm proteína? Carne, ovos, né? Então a gente tem que ter esses alimentos também na nossa dieta, né? No nosso cotidiano e dentro das nossas alimentações. E uma coisa que é muito importante também, que vocês saibam, é fazer as alimentações na hora certa. Isso é importante, né? Não passar da hora do café da manhã, não passar da hora do almoço, a hora do lanche, a hora do jantar. Tem que comer nos horários certinhos, não passar o dia inteiro beliscando, comendo uma coisa. Isso não é saudável, né? Você tem que comer direitinho, nas horas certas, preferencialmente de 3 em 3 horas, né? Que é o tempo assim que dá para você sentir aquela fome, necessidade de comer. Dá para passar o dia inteiro comendo? Não pode. Dá para passar o dia inteiro sem comer? Também não pode, tá? Então a gente tem que ter tomar esses cuidados. Sono. Tem muita gente aí agora que não tá indo para a escola todos os dias, né? Que acaba dormindo muito tarde, acordando muito tarde. Isso é saudável? Não é saudável, né? A gente tem que ter uma rotina de sono, dormir mais cedo, acordar mais cedo, né? Dormir a quantidade de horas adequada para a nossa idade. Se você está em fase de crescimento, você precisa dormir pelo menos 10 horas, né? De 10 a 12 horas. Então, você tem que tomar esse cuidado aí e cronometrar esse tempo. Então, para que você durma às 10 horas, você não pode dormir lá para as 11 horas da noite, 10 horas da noite. Você tem que dormir mais cedo, não é? Para você conseguir acordar cedo no outro dia. Então, o ideal é que você durma 9 horas da noite no máximo, né? Para que você consiga no outro dia acordar para poder ir para a escola. Então, o horário seria o quê? 9 horas da noite. Eu sei que tem muita gente aí que tá dormindo 10, 11, tem gente que dorme até meia-noite. Olha se tem lógica, não pode, tá? Então, esses são os cuidados que a gente deve ter para nossa saúde. Dormir bem, nos alimentarmos bem, também brincar, deixar o corpo em movimento. O corpo não pode parar. O corpo não foi criado para ficar parado. A gente tem que estar movimentando. Então, isso também é muito importante, tá? Você está em movimento, correndo, brincando, se movimentando, ok? Nada de ficar na frente da televisão lá, deitado, sentado, comendo o dia inteiro. Isso faz bem? Não faz bem, tá? E outra coisa também que é muito importante, o lazer. Mas a gente está num momento que a gente não dá para sair, né? A gente não pode ir para parque, a gente ainda não pode ir para clube, ainda não pode viajar, ainda não pode brincar com os colegas, né? Então, o que a gente pode fazer como lazer? A gente está tendo poucas opções. O nosso lazer está restrito aí dentro das nossas casas, infelizmente, nesse momento, mas vai passar, né? Mas enquanto o lazer está prejudicado, não vamos prejudicar os outros setores aí da nossa saúde, que é o quê? A alimentação, o sono, né? Que isso tudo faz parte também de uma vida saudável, hábitos saudáveis, certo? Então tá, aí a gente sabe que a gente, quando não tem saúde, a gente adoece, tem pessoas que cuidam da gente, né? Quando a gente fica dodói. Quando a gente fica dodói, a gente vai para um hospital, a gente vai para uma clínica e lá a gente encontra os amigos da saúde. Os amigos da saúde são os médicos, os enfermeiros e todos os funcionários dos hospitais e das clínicas. Todos eles trabalham para que tudo seja tranquilo e eficaz, para que cada um, dentro da sua função, possa cumpri-lo, né,
sem complicar, é claro. O paciente não pode nunca ser prejudicado. A higiene dentro desses hospitais, dentro dessas clínicas, é muito importante, né? Por quê? Porque ali tem várias pessoas que chegam doentes, né? Pode transmitir essa doença para outras pessoas por meio de bactérias, por meio de vírus. Imagina se não tiver uma higienização adequada, né? Ali dentro dos hospitais e da clínica pode ser o quê? Um ponto de disseminação de doenças. Então, por isso que tem que tomar cuidado. O médico no atendimento, o que ele tem que fazer? Utilizar luva, higienizar as mãos quando ele tiver contato com o paciente, né? O hospital tem que ser higienizado o tempo todo. Então, todos esses cuidados devem ser tomados. E você, quando você vai ao hospital, você pode ficar tocando tudo, colocando a mão na boca, você pode fazer isso? Você não deve fazer isso de jeito nenhum. Por quê? Porque ali, né, são lugares frequentados por pessoas que estão doentes, pessoas que muitas vezes têm algum vírus, alguma bactéria que pode te contaminar. Então, esse negócio de usar máscara agora para o coronavírus é muito importante porque ensinou muito a gente que a gente tem muito hábito, né, de ficar colocando a mão no olho, ficar colocando a mão na boca, né, ficar colocando objetos na boca. Isso pode? Não pode. Por quê? Porque se você faz isso, você pode se contaminar com alguma doença. Então, a gente tem que tomar esses cuidados que são importantíssimos para a nossa saúde. Então, vamos lá? Ó, às vezes, vamos ao médico, por exemplo, porque quebramos um braço. Nesse caso, o médico manda engessar o membro para que o corpo cuide. Com o tempo, o braço fica bom. Mas, se houver higiene, as bactérias que estão no ar em toda parte causam um problema que não esperávamos. Todos os cuidados dos profissionais da saúde são necessários e importantes, desde o cuidado do funcionário que nos atende na recepção até o médico e a pessoa da limpeza. Todos trabalham para o bom funcionamento do ambiente e do atendimento, isto é, ser eticamente profissional, cumprir sua parte, tratar a todos com igualdade e com o mesmo cuidado. Quando falamos de saúde pública, referimos-nos aos lugares onde as pessoas, todas elas, têm o mesmo direito de ser atendidas, principalmente nas emergências, como os acidentes de trânsito e muitos outros. Mas, infelizmente, quando assistimos aos telejornais ou acessamos a internet, deparamos-nos com imagens e situações muito tristes. Imagens de hospitais lotados, médicos mal remunerados, funcionários cansados e estressados, falta de material hospitalar e máquinas hospitalares. E nesse caso, a cidadania se perde dos seus direitos e deveres. O povo, quando se reúne em praça pública por muitos motivos, um deles é reivindicar esse direito tão precioso que é o da recuperação da saúde. Então, é exercido o direito do cidadão de falar. Mas atenção, protesto não pode ser sinal de vandalismo e violência. Aí aqui a gente tem uma placa, né, de um protesto, Marcha em Defesa ao SUS, Saúde e Democracia. A saúde, né, o direito à saúde, ele é resguardado pela nossa lei magna, que é a Constituição. Todos nós temos o direito à saúde, temos direito à educação, né? Temos vários direitos aí, entende? E a saúde é um deles. E quando a gente fala de saúde e fala em questão de direitos ao acesso à saúde, a gente fala principalmente a saúde pública, né? Que é aquela que deve ser mantida pelos órgãos públicos, né? Pelas verbas públicas. E muitas vezes a gente sabe que esse direito à saúde, ele é limitado, né? Muitas vezes a gente vai aos hospitais, a gente não consegue um atendimento, ou os hospitais não têm recursos suficientes para fazer o atendimento, às vezes não tem médico, quando tem médico, o médico é mal remunerado, né? Então, todos esses problemas relacionados à saúde, a gente tem que falar sobre isso, isso tem que ser fiscalizado, isso tem que ser divulgado, né, nas mídias, na televisão, nos telejornais, na internet, para que a gente possa
de fato, cobrar dos nossos governantes o nosso direito à saúde, o nosso acesso e o nosso direito à saúde. Então, isso é muito importante. E quando essa saúde não é bem cuidada, não é bem tratada aí pelos governantes, a gente vê que isso afeta diretamente um direito. E isso, né, afeta também o quê? A cidadania, né? O direito de todo cidadão de viver bem, né? Então, vamos lá, vamos continuar? Então, nós temos aqui o exercício número 1. Observe as cenas a seguir. Aqui a gente tem duas cenas. A gente tem uma cena aqui que temos uma ambulância, 2 enfermeiros, né? Como é que está o caso da saúde? O pulso ainda pulsa. Aí aqui a gente tem pessoas sendo atendidas aqui na fila do lado de fora dos consultórios, né? Macas, pessoas aguardando atendimento aqui. E essas duas cenas falam o seguinte: o pulso ainda pulsa, ou seja, né? Está tendo atendimento e ainda tem o atendimento, mas não de como deveria ser, né? Então, o que acontece? Tá indo tudo bem? Não está tudo bem. Então, o que as cenas retratam? Se retrata que a saúde precisa ter mais assistência, né? Ela precisa receber mais verbas, ela precisa ser mais bem cuidada para que a gente possa realmente ter o acesso ao nosso direito, tá certo? Então, é isso que você vai colocar. O número 2. Em uma das cenas aparece a palavra caos. Caos. Pesquise em um dicionário o significado dessa palavra e escreva uma frase relacionada à situação da saúde pública no Brasil. O que significa caos? Você vai olhar lá no dicionário. Caos é uma calamidade, né? O caos, ele é aquilo que realmente aquilo que não tem mais jeito, né? Que é aquilo que está ele está realmente prejudicado, né? Tá um caos. Quando a gente fala assim, a saúde pública tá um caos, a gente quer dizer que a saúde pública ela tá num estado de confusão, de depreciação, de falta de cuidado, né? Então é um estado irremediável, né? Então é isso. Então aí você vai escrever uma frase que relacionada à saúde, né, que traga essa palavra causa aí, tá? Dentro desse significado que nós falamos. 3. Sabemos que um país com saúde é um país mais desenvolvido, mas para que isso seja uma realidade no nosso país, é necessário que os governantes realizem projetos para melhorar a saúde pública no Brasil. Se você fosse um representante do povo, que soluções você daria para melhorar o sistema público de saúde? Gente, é uma resposta pessoal. Eu quero que você responda aí. Se você fosse um governador de estado, a gente sabe, né? Agora a gente já entendeu, né? Como que funciona a política, né, do nosso país, como que funcionam as leis, como elas são elaboradas, por quem elas são vetadas ou votadas ou aprovadas. E a gente já sabe tudo isso. Então, assim, se você fosse um representante do povo, se você fosse um político, se você fosse um presidente ou um governador, quais são as medidas que você tomaria para melhorar o sistema público de saúde, tá? Aí você vai escrever, é uma questão pessoal. E agora nós vamos para os doutores da alegria. Vamos lá? O que pode ser isso? Esse título já nos deixa alegre, com vontade de sorrir. E olha só que legal. Olha, muito bacana, né? A gente tem o símbolo aqui do esparadrapo cruzado, que é uma cruz, que é o símbolo de quê? O símbolo da saúde, né? Do cuidado. E aqui a gente tem um cuidado feito com alegria, isso mesmo. Geralmente, as crianças bem pequenas têm medo, né? Medo de médico, de hospital, porque elas não entendem que algumas medicações e procedimentos são importantes.
mesmo que não sejam agradáveis, como uma injeção, um exame de sangue. Isso não é bom de fazer, né? E por isso que as crianças choram, né? Porque as crianças se estressam. E muitas vezes quando a gente chega lá no hospital, a gente já não tá bem, né? A gente já tá com uma dor, a gente já tá estressado por conta daquela dor. E aí a gente já chega lá no limite, né? Com pouca paciência. E ainda vem o médico com aqueles procedimentos. Os doutores da alegria, eles têm que entender isso, né? Que todo mundo que chega no hospital, eles chegam já estressados, né? Eles já chegam sofrendo, né? Com sofrimento de dor, com pouca paciência. E aí, se eles não forem atendidos por profissionais que compreendam essa situação e que tenham esse cuidado especial, né? Com aquela pessoa que está ali passando por uma doença grave ou necessitando de cuidados especiais, ele complica ainda mais a situação do paciente. Então, o que os doutores da alegria, eles têm que ter isso, né? Eles têm que ter essa conscientização da dificuldade, né, do paciente, com tudo aquilo que ele está vivendo, e chegar lá no hospital, ter mais o quê? Acolhimento. Então, os doutores, eles têm que ter isso, eles têm que ter essa psicologia de saber atender, né, de atender com alegria, de ser mais acolhedores. Então, baseado no fato de que a alegria, ela gera saúde e vice-versa, né, a alegria gera saúde e a saúde gera alegria, foi criado um grupo chamado Doutores da Alegria. Isso mesmo, eles levam objetos engraçados, veste de médico, de enfermeiro, coloca nariz de palhaço, e eles visitam as crianças que estão lá há muito tempo no hospital, né? Muitas vezes por conta de uma doença séria, por conta de um câncer, uma doença muitas vezes incurável, ou uma doença de difícil, né? Difícil do tratamento. Então, o que eles fazem? E os doutores da alegria, eles vão até o hospital e chega ali, eles levam uma música, né, uma história. Os doutores da alegria, eles são médicos? Não necessariamente, né? Pode ser profissionais da saúde, como não? Pode ser voluntários, né, que fazem esse trabalho. Esse trabalho de doutores da alegria começou lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, e hoje ele é conhecido quase que no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Isso mesmo. Não é preciso ser médico para fazer parte dessa equipe feliz, não, mas precisa se preparar para cumprir, né, todas as atividades. É importante lembrar que eles vão sorrindo, mas é um trabalho sério e responsável. Por isso, para fazer parte desse grupo, é necessário entender e preservar para receber a aprovação, né, se pode exercer ou não a função de doutor da alegria. Então, é todo mundo que pode ser doutores da alegria? Não. Tem um treinamento, tem um cuidado, né? Eles têm que entender, né? Tem que conhecer o perfil da pessoa que está lá. Então, tudo isso é importante, certo? A alegria é um sentimento importante na saúde de todos. Existem estudos sobre o desempenho das pessoas que estão felizes e que estão tristes. Muitas empresas hoje em dia entendem tão bem esse pensamento e preparam momentos para descontrair seus funcionários. Os resultados são positivos e o desempenho dos funcionários melhora. Assim acontece com os doentes e com qualquer pessoa. A alegria, ela ajuda a descobrir as soluções para os problemas, a aliviar as dores e a melhorar a saúde. Então, já pensou como tem gente que se preocupa com o bem-estar do semelhante? Isso é cidadania. Fique por dentro. Aí eu tenho uma dica de filme muito legal para vocês. E está chegando o final de semana. Eu quero que vocês assistem o filme Doutores da Alegria, isso mesmo. E a gente vai ter atividade sobre esse filme, tá? Eu vou passar questões sobre esse filme e você vai responder no seu caderno. Fique por dentro. Os Doutores da Alegria levam maciças doses de alegria a 550 mil crianças e adolescentes internados, a 600 mil famílias e mais de 13 mil integrantes do grupo do campo da saúde. Eles empreendem aproximadamente 75 mil visitas anuais em instituições de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. Olha que bacana! O trabalho realizado por seus integrantes é de tal importância que por 2 vezes ele foi listado pela divisão
Habitat da ONU, entre os melhores exercícios de solidariedade de todo o planeta. Olha que legal, gente. Vocês vão assistir o filme Doutores da Alegria. E aí você vai me contar, né? Você vai responder todas as nossas atividades sobre o filme. E aí você vai me contar se você gostou ou não do filme, certo? Vamos responder as nossas questões. Quem faz parte do grupo Doutores da Alegria diz que é um trabalho gratificante. Qual que é o principal objetivo desse trabalho voluntário? Responda, é pergunta pessoal, tá? Qual que é o principal, gente? O principal, né, objetivo do trabalho é levar um pouquinho de alegria, né, para aquelas crianças que estão internadas por um longo período. Então, ali, eles arrancam um sorriso, eles contam uma história, eles cantam uma música. Então, o objetivo principal é ajudar no tratamento dessas crianças, porque se elas ficam felizes, o corpo responde isso, não é isso? A felicidade gera bem-estar, né? Gera saúde e vice-versa. Letra B. Como você acha que os pacientes e os voluntários da alegria reagem com o resultado desse trabalho? Os pacientes e os voluntários. Eu acho que todos ficam felizes, né? Os pacientes de receber isso, é tão bom receber amor, né? E os voluntários também. Eu acho que os voluntários ficam mais felizes porque é tão bom você dar amor, né? Dar amor e receber amor, dar alegria e você fica muito feliz. Eu acho que tudo aquilo que você joga para fora, você tem que estar cheio dentro, né? Então, é isso. É uma felicidade muito grande, eu acho, tanto para o paciente quanto para o voluntário. Mas é uma resposta pessoal e eu quero que você responda de acordo com o que você acha, certo? Número 2. Realize uma pesquisa sobre como se originou o trabalho Doutores da Alegria, preenchendo a tabela a seguir. Você sabe que os Doutores da Alegria surgiu lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, justamente. E aqui no Brasil, como é que foi? Então, você vai pesquisar e vai responder aí. Qual foi o ano, né, que surgiu no país de origem e aqui no Brasil, né? Qual foi o local no país de origem? Nova York. E aqui no Brasil, onde foi? A gente sabe que foram nas cidades do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, mas eu quero saber como foi que começou, onde foi que começou. Então, você vai pesquisar e vai responder, tá? Número 3, você concorda com a afirmativa? Tudo o que fazemos, mesmo não sendo algo agradável, fica mais fácil com bom humor. Justifique a sua resposta. É verdade, gente. Tudo que a gente faz, mesmo que você não queira fazer, igual. Olha, eu não gosto muito de lavar a louça não, sabia? E durante eu fico até meio constrangida de falar isso, mas tem que falar, né? Para vocês verem que eu também sou humana, que eu também fico triste com algumas coisas, felizes com outras, isso faz parte, né? E é um serviço que eu não gosto de fazer, é lavar a louça. Só que aí, durante essa pandemia, no início, né, a gente ficou sem secretária, a gente sempre teve secretária em casa, uma ajudante, né, para ajudar nos serviços de casa. E eu não estava muito habituada a lavar louça. E eu comecei a lavar agora, com essa pandemia, porque a gente teve que ficar sem ajudante, né, por conta dos cuidados. E aí eu tive que começar a fazer muita coisa em casa. Lavar, passar, cozinhar, lavar louça, lavar banheiro, limpar a casa, tudo isso. Só que de todos esses serviços, o que mais me deixava chateada é o tal de lavar louça, sabe? Não gostava. Mas aí eu comecei a mudar minha cabeça em relação a isso, né? Eu comecei a fazer, a lavar a louça com mais alegria, colocar uma música divertida, né? Pra eu cantar na hora que eu estiver lavando a louça. E você sabe que eu já superei isso? Hoje eu gosto de lavar louça, não muito, mas eu lavo feliz, tá? Então é isso, gente. Então, quando a gente faz as coisas, mesmo que não sejam muito legais, né, como lavar louça, pra mim, né, se a gente faz com bom humor, se a gente tenta, as coisas ficam mais fáceis, você sofre menos. Então, é isso. Eu acho que você deve responder mais ou menos isso. Você concorda comigo? Concorda? Ok. Bora lá? Vamos começar. Aqui a gente tem a metade, né, de uma face de um palhaço.
E o palhaço, ele representa o quê, gente? Ele representa a alegria, né? A felicidade, o bom humor. Então, é isso que o palhaço traz, não é isso? Então, o que você vai fazer? Você vai preencher aqui a outra metade do palhaço, seguindo esse padrão aqui, né? Desse lado, do lado esquerdo. E aí, você vai preencher aqui desse lado, né? O restante. E o que você vai fazer? Complete a imagem a seguir, realize uma pintura e forma uma frase com as palavras do quadro. Então, você vai formar uma frase com todas essas palavras aqui, ó. Doutores da alegria, melhora, paciente, rápido tratamento, alegria e ânimo. Então, tá. Você vai montar, organizar essa frase aqui, tá bom? De acordo com o que você acha que fica melhor, tá? Então, pode ser assim, ó. Aqui você viu que começou com letra maiúscula, então eu acho que é o início da frase, né? Doutores da alegria melhora o tratamento de pacientes. Opa, será que é isso? Melhora rápida? Não, não é. É o tratamento rápido. Então deve ser tratamento rápido. Então, doutores da alegria melhora. Não sei. Você vai colocar aí, pessoal, eu acho que você pode completar, porque tá faltando aí alguns artigos, né? Eu acho que vai, complete aí. 5. Escreva aqui sua pesquisa sobre doutores da alegria. Você fez uma pesquisa sobre eles, então você vai colocar aí como que começou, né, os doutores da alegria. Para participar, que profissão é preciso desempenhar? Precisa necessariamente ser médico, ser enfermeiro? Então, você vai colocar aí. Qual que é o objetivo principal dos doutores da alegria? Ok. Aqui no Brasil, onde existe esse projeto dos doutores da alegria? Aí a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Nós falamos um pouquinho. E essa próxima aí vai ficar para a próxima aula. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é não. A gente continua. Desculpa. Vamos lá? E agora nós vamos falar sobre os amigos que necessitam de cuidados especiais. Isso mesmo. Você tem algum amigo que necessita de algum cuidado especial? Sim ou não? Vamos lá? Vamos saber o que é isso? Então tá. Você já ouviu dizer que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? É uma realidade entre nós e é um assunto muito sério, muito importante. Quando alguém não tem uma de suas funções do corpo, né, em perfeito estado, dizemos que há uma deficiência, mas não podemos de maneira nenhuma acreditar que a pessoa é incapaz e que não tem direitos. Esse não é um pensamento cidadão, tampouco humanitário. Os deficientes visuais, auditivos ou físicos merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que desejam. Claro que nas suas limitações. Poderão ter mais dificuldades, porém ter uma força interior de vencer, principalmente quando há o apoio de família e de amigos. Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em prática. Próxima página. Veja a seguir algum deles. No trânsito, foram idealizadas calçadas com rampas para facilitar a acessibilidade de cadeirantes, locais apropriados para estacionamentos, semáforos sonoros para deficientes visuais. E nós já aprendemos sobre isso, né? Nas nossas aulas lá de geografia, lembra disso? Meios de transporte foram adaptados para receber os cadeirantes, facilitando o acesso às estações de usuários com deficiência física pela implantação de elevadores. Nos locais públicos, como escola, hospitais e praças, foram elaboradas rampas de sinalização. Dicas para um bom convívio. Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou mesmo deficiente visual, temos que perceber suas necessidades para deixá-lo o mais confortável possível. Veja algumas dicas. Quando estiver conversando com um deficiente auditivo, expresse de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar. Fale no ritmo costumeiro, mas sempre de frente para o deficiente auditivo e nunca fora do seu campo de visão.
Ao dialogar com uma pessoa cega ou de baixa visão, fica à vontade para utilizar termos como veja e olhe, pois eles usam tais palavras naturalmente. Quando precisar de informações referentes à localização, tenha sempre o cuidado de utilizar as expressões à direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente e atrás. Então, nós temos que ter esse cuidado aí, né? Com a deficiência, né, da pessoa que você está convivendo, né, que você, ou pode ser seu amigo, ou uma pessoa que trabalha junto com você, né, uma pessoa que faz um curso com você. Você tem que analisar qual que é a deficiência dela. É uma deficiência física? Então, você tem que ajudá-la ao acesso aos locais, né, e para ver se ela realmente consegue, né? Se geralmente, o que foi colocado aqui, né, os lugares, né, o trânsito, o meio de transporte, os locais públicos, eles já se preocupam com isso, porque existe uma legislação para a adequação a esses locais às necessidades, né, dos deficientes físicos. Então, tem essa necessidade hoje de adequar, mesmo que não tenha, né, o acesso aqui eu não tenho deficiente, mas mesmo assim você tem que estar preparada para recebê-los, entende? E o bom convívio, ele tem também, você tem que perceber o seguinte, qual que é a deficiência dessa pessoa? É uma deficiência auditiva? Então, você sempre vai se comunicar com essa pessoa. Se você conhece a linguagem de sinais, ótimo, né? Se você não conhece, você vai falar sempre no campo de visão dela e de forma movimentando a sua boca de forma com que ela consiga fazer uma linguagem labial, né, do que você está falando. Se é um deficiente visual, né, então você sempre tem que estar atento a essas necessidades. É claro que você tem um amigo com deficiência visual, você vai mandar uma mensagem para ele de texto, mesmo tendo esses recursos disponíveis aí, hoje em dia, no celular, né, que faz a leitura de mensagens. Mas claro que não, você vai mandar uma mensagem de áudio, né? Você vai falar para que ele consiga escutar, entendeu? E se for um deficiente auditivo, você vai mandar um áudio? Não, você vai mandar uma mensagem de texto, entende? Então é assim que você colabora, né? Para que essas pessoas se sintam mais confortáveis e mais bem assistidas, para que essas dificuldades não causem aí muito transtorno na vida dessas pessoas, né? Aí nós temos aqui. É importante avisar a pessoa com deficiência visual que você irá se ausentar, caso esteja em uma conversa, evitando o constrangimento de deixá-la falando sozinha. Quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando uma cadeira de roda, lembre-se que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo. Portanto, se você quer conversar e seja uma conversa longa, você tem que sentar na mesma altura dessa pessoa, né? No mesmo nível. E se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que ande devagar, com ou sem auxílio de aparelho, procure acompanhar os seus passos. Temos os mesmos direitos. Em 1948, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, proclamou a Declaração dos Direitos Universais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz em seu artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e dotados que são de razão e consciência. Devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. E em esse artigo 3º, todo indivíduo tem o direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa. Isso nos diz que temos direitos, mas também devemos cumprir com os nossos deveres e as pessoas com a deficiência deficiência não são diferentes. As pessoas que têm deficiências, elas também possuem direitos, né, que devem ser respeitados. Ser diferente não quer dizer deixar de ser incluído, não se tornar participante da vida social, econômica e política do país. Assim como nós, as pessoas com algum tipo de deficiência têm assegurados os seus direitos no âmbito da sociedade, no Estado e no poder público, ok? Vamos lá? Agora vamos para a página 33. Vamos fazer a nossa atividade relacionada aí aos direitos, né? Direitos das pessoas com algum tipo de deficiência.
Observe cada imagem e crie uma frase que pode ser também uma mensagem que tem para quem tem as limitações apontadas. Então aqui nós temos várias pessoas, né, que possuem uma deficiência. Aqui a gente tem essa pessoa, esse atleta, né, que temos uma perna mecânica aqui. Aqui a gente tem uma deficiente física praticando esporte também, né? Aqui corrida, aqui corrida, aqui corrida, aqui natação, né? Você vê que ele tá faltando um pedaço do braço, tá vendo? E aqui tem um problema físico na perna. Então você vai escrever uma frase aqui, é uma resposta pessoal, né? Que fale sobre a capacidade, né, de um deficiente físico de realizar uma atividade física e de competir, né, de ser um atleta, apesar das suas deficiências e das suas dificuldades, certo? Número 2. Em muitos lugares do planeta existem projetos cidadãos para as pessoas com deficiência. Esses projetos têm a finalidade de incluir, ou seja, inclusão dessas pessoas na sociedade para aproveitarem dignamente a vida com todo e qualquer habitante. Na sua cidade, há algum projeto de inclusão? Qual? Procure se informar e veja se ele está sendo posto em prática. E se na sua cidade não houver, qual projeto que seria mais urgente e por quê? Você vai pesquisar para saber se aqui na nossa cidade, Goiânia, né, existem esses projetos de inclusão. Tá? E se não existe, quais são os projetos que deveriam existir de forma urgente? Por quê? Então, é uma resposta pessoal, você vai fazer uma pesquisa, tá? E aí você vai escrever aí pra gente sobre esses projetos, né? Esses projetos de inclusão que existem. Se existe, quais são eles? Né? Então, você vai me informar, tá bom? Vamos aí para próxima página, exercício número 3. Responda ao teste a seguir, escolhendo apenas uma das alternativas, depois leia a inclusão sobre o que você trata, como você trata as crianças com deficiência. Bora lá! Pais e responsável pelas crianças com deficiência devem sempre fazer parte do tratamento? Parte do tratamento, não. Você acha que eles devem fazer parte do tratamento? Vamos ver as outras questões. Peraí, vamos ler de novo. Pais e responsáveis pelas crianças com deficiências devem sempre fazer parte do tratamento. Próximo, só precisa acompanhá-las e levá-la para o tratamento. Não precisa acompanhar o tratamento. Não, elas devem acompanhar e fazer parte. Então, é a primeira. Você vai marcar aí a primeira questão. Segundo, amigos e colegas de criança com deficiência. Deve respeitá-las, ser solidário e conviver com elas? Sim, é essa. Só devem conviver com elas em algumas ocasiões? Não. Não deve conviver com elas? De jeito nenhum, né? Então, é a primeira questão aí. Irmãos das crianças com deficiência. Os irmãos devem dialogar com elas e tratá-las com amor e carinho? Sim, então é essa também. Devem apenas tratá-las bem? Não precisa tratá-las, mas não precisam tratá-las com mais cuidado. Não. Então, é a primeira também. Próximo. As escolas onde as crianças com deficiências gostariam de estudar devem se preparar para recebê-las? Sim, devem se preparar para recebê-la. Então, é a primeira aí, tá? Devem separá-las dos outros? Não. Não devem recebê-las só quando estiverem preparadas? Não. Essa instituição deve estar preparada sempre, tá? Para recebê-los. Próximo. Transporte, edifícios e construções. Devem ter adaptações para as crianças com deficiência? Sim, né? Só devem ter adaptações aquelas que as crianças com deficiência usam? Não. Não devem ter adaptações para crianças com deficiência? Não, falsa também. Professores que ensinam as crianças com deficiência devem procurar os outros profissionais que tratam dela? Deixa eu ver. Professores que ensinam as crianças com deficiência devem procurar outros profissionais que tratam dela. Só devem consultar a outros profissionais quando houver algum problema. Devem fazer seu trabalho sem a ajuda de outros profissionais? Não, tem que ter um apoio, né? Então, a letra A. Primeira aí. A comunicação de mensagem na cidade. Comunicação de mensagens na cidade.
deve ser feita de várias formas para criança com deficiência visual, cegas ou auditiva, que ainda não saiba ler, possa entendê-las. É a primeira. Basta ser feita de uma só maneira de comunicar, porque as pessoas com deficiência sempre andam acompanhadas. Não. Não há necessidade de se preocupar com isso, de jeito nenhum. Então, é a primeira, né? Você deve dar a possibilidade, né, da pessoa com deficiência ser o mais autônoma possível. Então, se ela está num ambiente que está adequado às deficiências dela, ela vai ser autônoma, ela vai conseguir se movimentar, né, para todos os lugares ali. Por quê? Porque o ambiente está adequado à sua deficiência. Então, é isso que deve ser pensado. Então, não pensar assim, a pessoa com deficiência, ela sempre está acompanhada, então não precisa disso, alguém ajuda, né? Não é assim que a gente deve, né, tratar as pessoas com deficiência. A gente tem que adequar, né, o nosso ambiente para que eles consigam ter autonomia ali dentro, certo? Então, vamos lá, vamos para a nossa agora, vai ser a nossa última página, tá bom? Você já observou o bairro onde mora? Nele, podemos encontrar modificações para as pessoas com deficiências se locomoverem tranquilamente? Se existe, registre nas linhas abaixo, mas, se não existirem, escreva o que está faltando. Gente, no nosso bairro, você consegue perceber no nosso bairro se ele está realmente adequado, né, para essas pessoas com deficiência se sentirem mais autônomas, né? As calçadas são rebaixadas, né? Para os deficientes visuais tem aquela trilha ali nas calçadas para eles poderem seguir com mais segurança, né? Sim ou não? O que está faltando? É resposta pessoal. Eu quero que você avalie aí, né? Se você mora no Solarville, o Solarville tem que ser feita várias, né, mudanças, né, para adequar aí a atender melhor as pessoas com deficiência, né, física, visual. Então, tudo isso deve ser adequado. Então, você vai colocar aí. Número 5. Escreva abaixo de cada imagem o que a deficiência se relaciona. Aqui, deficiência visual. Aqui, deficiência física. E aqui, deficiência auditiva. Certo? 6. Você convive ou já conviveu com alguma pessoa com deficiência? Se a sua resposta for positiva, escreva sobre a deficiência e os cuidados que ela necessitava. É uma resposta pessoal, né? Você vai escrever aí sobre se você já conviveu com uma pessoa com deficiência, qual era a deficiência e quais eram os cuidados que essa pessoa necessitava, certo? 7. Você concorda com a seguinte afirmativa? É preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas. Não, é uma pergunta. É preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas? Justifique sua resposta. Mas aqui fala de uma afirmativa, por isso que eu li como uma afirmativa. Mas na verdade não é uma afirmativa, né? É uma pergunta. É preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas? Justifique a sua resposta. É preciso, gente, aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas? Claro, né? Nós vivemos em um grupo e uma coletividade. Dentro dessa coletividade, a gente tem várias pessoas com deficiências físicas, pessoas que não têm deficiência, mas a gente tem que saber conviver com todo mundo. E as pessoas que são mais fragilizadas, elas precisam de uma atenção maior, de um cuidado maior, né? Então, isso tudo a gente precisa aprender a conviver, né, com essas diferenças, para a gente poder, né, ter uma sociedade mais justa. Não é isso? Então, é necessário. Então, você vai justificar, é uma pergunta que você vai responder de forma pessoal, tá? E agora, nós temos, deixa eu ver, não acabou ainda? Peraí um pouquinho, deixa eu ver até onde a gente vai. Não, mas a gente continua, desculpa, pensei que fosse a última, mas não é. Vamos lá, então? Fique por dentro. Você sabe o que é acessibilidade? Gente, a acessibilidade é a possibilidade que você dá a uma pessoa que tem uma deficiência, né? São condições que você dá a ela de ter uma segurança e de ter autonomia. Seja no transporte, seja na rua, seja nos espaços onde ela convive, nos mobiliários, nos equipamentos urbanos, no serviço de transporte, né? Nos meios de comunicação, em tudo, tá? Tudo que ela utiliza
que ela possa realmente ter uma autonomia de poder realizar tudo que uma pessoa normal realizaria, né, sem ter uma ajuda, sem ter um acompanhamento, tá certo? Então, isso que é a acessibilidade. Podemos concluir, então, que a acessibilidade é tornar as coisas mais acessíveis para qualquer pessoa, né? Mais acessíveis para qualquer pessoa de acordo com a sua limitação. Se a sua limitação for temporária ou for permanente. Como que acontece uma limitação temporária? Você quebrou um braço, você quebrou uma perna, né? Mas a sua perna e seu braço vai ser recuperado. Você está com o braço engessado, a perna engessada, e você está com uma limitação temporária durante aquele período que você está tratando aquela lesão, né? Então, isso que é uma limitação temporária. O que é uma limitação permanente? Uma limitação permanente é aquilo que não vai ser curado naquele momento, vai ficar ali daquela forma, né? Não tem uma cura, então é uma limitação permanente. Então, a gente vai conhecer alguns símbolos que foram criados, tá? Para o envio de informação de avisos e orientações referentes a vários tipos de categoria de deficiência em determinado contexto ou situação. A gente tem aqui esse símbolo que trata-se de uma deficiência auditiva. Aqui uma deficiência física, cadeirante. Aqui uma deficiência visual. E aqui uma deficiência auditiva, tá? E aqui é uma deficiência, o que você acha? Eu nunca tinha visto essa placa. Deixa eu ver se tem aqui sinalizado. Essa realmente eu não tinha visto. Eu vou dar uma olhada, pesquisar e trazer para vocês. Todas essas aqui eu já conheço. Essa não, né? E eu não sei exatamente o que pode dizer essa placa aqui, tá? Mas eu vou pesquisar e trazer aqui para vocês. Vamos ver se aqui na frente tem. Realiza uma pesquisa em livros e internet sobre outros símbolos de acessibilidade. Então, você vai aproveitar e vai pesquisar essa imagem aqui e vai trazer para mim, tá? Vamos trabalhar agora com sala invertida. Você vai pesquisar. Então, você vai pesquisar e trazer essa imagem aqui para mim e falar o que ela simboliza, tá? E aqui você vai colar, né, fazer um painel de exposição de todas aquelas imagens que você encontrar aí que simboliza, né, de acessibilidade, vai colocar aqui e vai escrever sobre elas, tá? Lembre-se do que é importante compartilhar as descobertas. Então, a gente vai colocar aqui, a gente não vai trabalhar isso junto com os colegas, porque a nossa disciplina, ela é uma disciplina remota, então a gente não tem condições de fazer isso nesse momento. Mas, você vai colocar todos os símbolos que você encontrar aqui, figure imagens pequenas, tá? Para que você possa colocar várias, e aí você vai escrever o que ela simboliza. E não esqueça de procurar o que significa essa imagem aqui, tá bom? Certo? Então, vamos lá? Podemos nos comunicar de várias formas. Utilizamos nossas mãos para realizar diversas atividades no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas nunca paramos para pensar que elas são importantes no que apenas abrir um simples pacote de biscoito, por exemplo. Elas são para muitas pessoas uma ponte que estabelece o convívio entre o mundo dos deficientes auditivos, surdos e nossos ouvintes. Os deficientes auditivos falam com as mãos e escutam com os olhos. Por isso, precisamos hoje utilizá-la de forma diferente, pois elas falam mais do que você pensa. Aqui está falando das mãos, né? Como as mãos são importantes. As mãos, elas não servem só para abrir as coisas, abrir um pacote de biscoito, igual foi colocado. As mãos, elas são importantes para a gente se comunicar, né? Quando eu estou falando aqui com vocês, nas nossas aulas, vocês percebem que várias vezes eu mexo com as mãos, né? Quando é uma coisa importante, quando é para explicar alguma coisa, esse movimento das mãos é uma forma de comunicação. E você sabia que os deficientes auditivos, eles utilizam muito as mãos para se comunicar? Eles não conseguem emitir som, mas não conseguem, né, ouvir. Então, por isso, eles têm uma dificuldade muito de comunicação. Então, o que eles conseguem fazer? Através da linguagem dos sinais, ó, A, B, C, D, E, é assim que eles se comunicam. Então, F, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, esse é o alfabeto em Libras. E por meio desse alfabeto, as pessoas conseguem se comunicar pela linguagem dos sinais. É claro que nem toda palavra, né, é pronunciada dessa forma. Tem símbolos, feliz, triste, tem vários símbolos. Eu não conheço muito bem a linguagem dos sinais. Eu sei o alfabeto, eu conheço o alfabeto, mas eu sei que tem várias formas de você falar alguma coisa sem precisar soletrar dessa forma aqui, tá bom? E aqui a gente tem os números, né? Aqui nós temos os números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desculpa, eu não mostrei aqui para vocês, certo? Então, aqui é uma forma de você se comunicar. Eu sei o alfabeto e sei os números, mas tem muitos símbolos que eu não sei e eu nunca fiz um curso de Libras, né? Deveria até fazer. E tem muitos profissionais aí que fazem um curso de Libras, né? Porque ele é muito importante. Imagine só, né? Se eu tivesse aqui um aluno que tivesse uma deficiência auditiva, a gente não poderia utilizar esse recurso que nós estamos utilizando aqui agora. Por quê? Porque aqui, além da imagem, né, preciso que você tenha, né, condições de enxergar e de escutar, né? Se eu tivesse um aluno com deficiência visual, ele não iria conseguir ver as imagens, somente escutar. Se eu tivesse um aluno com deficiência auditiva, eu teria que aqui, né, explicar através da linguagem dos sinais, né? E eu não estaria preparada para isso. E aí eu teria que pedir a ajuda de um profissional, né, que fez um curso de Libras, que tem condições de atender, né, esse aluno dentro dessa necessidade. Você compreende? Então, por isso que é muito importante. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai decifrar a mensagem aí de acordo com os sinais. Você vai procurar lá no alfabeto e vai colocando cada letrinha aí, tá? Para você descobrir qual que é a mensagem. Descobriu? Escreva a frase aqui. E agora nós temos uma proposta. Espera aí um pouquinho. Proposta. Analise em grupo como seria a locomoção de um deficiente visual cego ou cadeirante dentro da sua escola. Seria interessante, inclusive, sortear 2 ou mais colegas para passar um dia como se fossem deficientes visuais ou cadeirantes. Depois dessa experiência, procure junto com seus colegas alternativas e soluções para que todas as pessoas possam realmente se locomover na escola com segurança, autonomia e dignidade. Gente, aqui não é possível a gente fazer porque a gente está evitando o contato físico, né? A gente não pode abraçar, a gente não pode pegar na mão, né? A gente sabe disso, que o contato físico na escola, ele é limitado. Então, você pode cumprimentar de longe, né? Não pode ficar compartilhando objetos, por conta desse momento que nós estamos vivendo. Então, para a gente fazer essa proposta, a gente teria que vendar um aluno, né? E deixar ele durante toda a manhã, né? Dentro da escola, de olhos vendados e com o auxílio dos colegas da sala. A proposta seria essa. Mas, para ter esse auxílio, as pessoas tinham que tocar, tinham que ajudar. E aí, como a gente faria esse trabalho nesse momento? Então, não tem como. Então, infelizmente, a gente não vai poder fazer essa proposta, né, agora. Mas, quem sabe, né, se a gente for vacinado aí, a gente volta e faz essa proposta lá no ambiente escolar, certo? Na história a seguir, encerramos essa unidade, entendendo que ser ético é respeitar a diferença e que cidadania é um direito de todos. Vimos principalmente que temos amigos em toda parte. Quando estabelecemos um laço de amizade com os outros, mesmo que não seja uma amizade profunda, o relacionamento deve ser pacífico. Descobrimos que temos parceiros na família e na escola. E que os profissionais da saúde, os idosos e as pessoas deficientes merecem respeito e atenção. Foi isso que nós aprendemos. Agora, nós temos aí um texto
que é a parábola do filho perdido. Vamos ler? Vamos lá? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje com essa parábola. Lucas 15, 11, versículo 11 ao 32. E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, abraçou, beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o melhor bezerro, o bezerro mais gordo. Quando começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou o empregado e perguntou: O que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando o seu dinheiro. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer a festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E aí, você já conhecia essa parábola do filho perdido? Não? Sim? Qual que é a sua parte agora? O que você deve fazer sobre isso? Esse texto, ele fala sobre família, sobre amizade, sobre valores, sobre respeito, sobre consideração, né? E o que você acha desse texto? Se você fosse o irmão mais velho, né? O que você faria? Você teria a mesma reação que ele teve? De ficar indignado, né? E você compreenderia o que o pai havia falado? Você achou justo a atitude do pai? Eu quero que você me diga, só que você vai gravar um vídeo, tá? Falando, se você fosse o irmão mais velho, tá? O que você faria? O que você acharia dessa situação?
tá? Eu não quero que você explique a parábola, eu não quero... Não, eu quero que você me fale, tá? Se você fosse o irmão mais velho, qual seria a sua reação? Seria a mesma, né, desse irmão mais velho da parábola ou não? O que você faria? Você ficaria triste também com a atitude do pai? Você ficaria chateado com isso tudo? Ou você encararia, ok, que bom, meu irmão voltou. Nossa, estou tão feliz, ele está vivo. Ele estava morto porque ele estava desaparecido, mas agora ele está aqui, ele está vivo. Ou você pensaria da mesma forma que esse irmão mais velho pensou? Nossa, eu estou aqui, eu trabalho, dou duro, não gastei nada, não joguei nada fora e nunca fui favorecido com um cabrito. E agora, uma festa, o bezerro mais gordo foi matado para poder satisfazer, festejar a volta desse daí que voltou e não tem direito a nada, né? Mas ele não voltou buscando direitos, né? Ele voltou para ser tratado como um trabalhador, né? Foi isso que ele pediu. Por quê? Porque ele estava sendo tratado nas outras fazendas e não estava tendo nenhum direito nem de comer, né? Ele desejava comer a comida dos porcos, olha só. Aí ele pensou, nossa, lá na fazenda do meu pai, os empregados são mais bem tratados. E é melhor eu ir para lá, ser tratado como empregado, não como filho, porque eu sei que eu não tenho esse direito, do que ficar aqui. E eu quero que você avalie essa situação como o filho mais velho, tá? Qual seria a sua reação? Você vai gravar um vídeo curto, tá? De 2 minutos no máximo, falando qual seria a sua reação como filho mais velho, certo? E nós estamos encerrando a nossa aula de ética. Tenha um excelente final de semana. Assista o filme Doutores da Alegria e responda às atividades propostas aí, que eu vou colocar aqui na nossa sala em PDF. E você vai passar para o caderno, tá? As perguntas e respondê-las, ok? Beijo grande! Bom final de semana. Descanse bastante. Te encontro na segunda-feira novamente na nossa aula de História. Isso mesmo, na nossa aula de História. Tchau, gente. Até mais.